Aleluia, versículo 2. Diz assim o apóstolo Paulo e a nós nesta noite: graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Capítulo 1, verso 5. Pela nossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Repita comigo: aquele que começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra. Você pode fazer melhor. Aquele que começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra. Vai completar. Vai completar. Até o grande dia. Até o grande dia. Aleluia. Sente, glorifica o Senhor. Glória a Deus. Pois Ele é bendito e maravilhoso. Aleluia. Nesta noite de comunhão, onde nós ouvimos da parte do nosso irmão de que há comunhão entre nós e Deus, e também, consequentemente, somos cheios da presença de Deus, podemos ter comunhão um com o outro. A palavra do Senhor diz que no que depender de mim, no que depender de você, tenhamos paz uns com os outros. Aleluia. E a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor naquele grande dia. Mas o que eu quero trazer para você nesta noite é o plano perfeito de Deus para a sua vida. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você pode dizer isso para o seu irmão? Aleluia. Não, muito bom. Diga de novo: Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Agora para mais um, irmão, diga: Deus tem um plano perfeito para a sua vida. O plano de Deus não é perfeito porque é eu ou você. A perfeição não está em nós, mas é perfeito porque quem concebeu o plano é perfeito. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui em Filipenses 1,6 que, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o grande dia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando pensarmos que Deus está trabalhando em nós, perceberemos de que o Senhor ele tem feito uma obra perfeita, porque tudo que Ele faz é perfeito. Aleluia. Ainda não terminou, por isso que você em si mesmo não está perfeito. Glória a Deus. Mas aquele que está em você é perfeito. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que você é vaso de barro, que tem um grande tesouro dentro. E a Bíblia diz em 2 Coríntios que você é o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus. Aleluia. E a glória de Deus se manifesta através da sua vida. Através de você, a glória de Deus se manifesta. É por isso que o Senhor Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros. Assim, dessa forma, o mundo perceberá que Cristo está em nós, porque Deus é amor. Amor, aleluia. Deus é amor. Glória a Deus. Nada podemos fazer sem o Senhor Jesus, irmãos, porque Ele é a perfeição em nós. Ele habita em nós. Só Jesus é perfeito. Ele é o suficiente. Tanto é que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a perfeição que nele estava completou e satisfez a justiça de Deus. E Deus, irmãos, através dessa grande obra de redenção que foi lida aqui em 2 Coríntios capítulo 5, o Senhor, Ele chamou você. Olha para o seu vizinho. Ele chamou você. Ele chamou você, está vendo? Ele é perfeito? É. Seu vizinho é perfeito? Não, só Deus. Não é. Mas o Senhor chamou a mim e a você para o ministério da reconciliação. Aleluia. Ele nos chamou para um propósito. Por isso que o irmão disse aqui no início do culto, de que nós fomos chamados e estaremos unidos se tivermos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, os mesmos pensamentos.
a Deus. Se você olhar para o seu vizinho, se você olhar para o seu irmão, você vai ver que ele é bem diferente de você. Ainda que você conviva muitos anos com essa pessoa, e ainda você pega os trejeitos dela e seja, tem uma fisionomia semelhante, ainda que você tenha alguns tiques nervosos assim, que parece com a pessoa com quem você convive, mas ainda assim você será diferente. Mas o que nos separa e o que nos une não são essas diferenças. O que nos une e o que nos separa, na verdade, são os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos propósitos e os nossos planos. Porque a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Um reino dividido, ele não subsiste. E a Bíblia diz que juntos, unidos no mesmo plano e mesmo propósito, somos muito mais fortes. Aleluia! É por isso que nesta noite eu quero trazer para você a palavra do Senhor, onde ela diz que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. E esse plano perfeito é anunciar o reino de Deus. Aleluia! Somos um corpo com um objetivo de anunciar o reino de Deus. A palavra do Senhor nos declara de que nós somos a lavoura de Deus. E a lavoura de Deus tem vários pés de planta. Aleluia! A palavra do Senhor diz que nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo tem membros diferentes uns dos outros, mas ainda assim somos unidos e selados em um só corpo. Aleluia! A palavra do Senhor diz que em essas tantas imperfeições, minhas e suas, o plano dele é perfeito. Aleluia. E ele não errou nesses propósitos. A palavra do Senhor, ela nos diz que em todo momento ele deixou bem claro cada erro dos irmãos que antecederam a nós. Cada personagem bíblico que nós lemos em suas histórias, eles tinham imperfeições, como eu e como você. Aleluia! Mas isso não frustrou os planos de Deus. Isso não atrapalhou o projeto de Deus. Porque o propósito e a meta de Deus, ela foi cumprida e está sendo cumprida e terminará até o grande dia. Aleluia! Porque Ele vela em cumprir a sua palavra. As nossas imperfeições não mudam o plano de Deus. Vocês sabiam disso? Mas ainda assim o plano perfeito dele para as nossas vidas é verdadeiro e é fiel. Quero dar alguns exemplos para vocês. Deus chamou Abraão para que ele fosse uma grande bênção para as nações. Assim está escrito. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. O nome de Abraão é famoso? Muito, muito. Muito. E você será uma bênção. O Senhor disse a ele. E ele disse: eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E no meio do seu nome e através de você vão ser benditas todas as nações. Aleluia. Aleluia. Todos os povos da terra serão abençoados, Abraão, através da sua vida. Aleluia. Por quê? Porque não era Abraão que era a bênção em si, mas Deus que estava chamando ele para ser bênção e fazendo nele morada. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que você medite bem e preste bem atenção no que eu estou falando, porque eu quero que você saia daqui convicto de que nunca é por nós, não é através de nós, não foi por causa de nós, mas tudo porque o santo, o fiel, o justo, o majestoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o santo dos santos, aquele que há de vir, ele é o perfeito. Aleluia. Aleluia. E o nome dele está acima de todos os nomes. Glória a Deus. E não importa na terra, não tem outro nome que importa pelo qual sejamos salvos. O nome dele é qual? Jesus. Qual é o nome dele? Jesus. Então Deus chama Abraão e abençoa a vida de Abraão. Mas ele só recebe a bênção porque ele tem fé. A diferença entre nós, muitas vezes, e Abraão é a fé.
porque ele foi obediente. Deus chamou e ele se prontificou. Deus falou para ele o que ele tinha que fazer, ele simplesmente levantou e saiu andando. E Deus nem tinha dito para ele até onde ele iria, só disse: vá, eu estou com você, mas vá. Passado o tempo, então, Deus chamou Moisés, porque através de Abraão veio Isaac, Jacó, Esaú, e veio os filhos de Jacó, e através dos filhos de Jacó, nós falamos sobre isso na quinta-feira, veio então José, e através de José o povo se estabeleceu no Egito, se tornou um povo forte, numeroso, mas aí por causa da inveja, o faraó subjugou o povo, com medo do povo se levantar contra a nação do Egito, ele escraviza o povo, subjuga o povo, porque assim, irmãos, quando um liderado percebe que quando o líder percebe que o seu liderado tem potencial e ele não tem capacidade, porque não é um líder de verdade, ele subjuga o seu liderado. Assim acontece tanto dentro de casa, com a questão dos filhos, esposo para esposa, esposa em relação ao esposo, na igreja acontece muito isso. Então nós percebemos, irmãos, que Faraó então subjuga o povo. 430 anos se passam, o povo está clamando, e Deus chama o homem. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. E ele disse: vá, pois agora, e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Tem aqui uma ordem, um comando. É um homem imperfeito, Abraão era imperfeito, Moisés imperfeito, mas o Deus perfeito o chamou. Existe aqui você, imperfeito, mas o Deus perfeito está te chamando, aleluia. Glória a Deus. Passado então todo o período no deserto, que os irmãos já sabem da história, Moisés então falece. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo se preparem, porque para receber a bênção de Deus precisa estar preparado. Tanto é que na quinta-feira a gente está estudando sobre o livro de Ezequiel, e o livro de Ezequiel estará nos ensinando como se preparar para o grande dia do Senhor. Porque o Senhor diz que através desse preparo estaremos na expectativa da sua volta, e então não seremos pegos de surpresa, aleluia. Então ele fala: prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar aos israelitas, aleluia. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês por herança. Glória a aleluia. Deus, glória a Deus. Já pensou que ato profético você teria de chegar no lugar e falar: olha, porque o Senhor diz em Salmos que onde eu colocar a planta dos meus pés, Ele me daria por herança. Josué, então, ele foi chamado para suceder Moisés. A Bíblia diz no capítulo 1 que ele estava cabisbaixo, triste, de luto. E Deus falou para ele: desponte, fique em pé, levanta a cabeça, não fique prostrado, não fique desanimado, não entre em depressão, porque o que eu prometi eu vou cumprir através da sua vida. Você tem que entender que as promessas de Deus, ela não se frustram. O plano perfeito de Deus não é frustrado. Ele vai dar prosseguimento. Ele vai fazer segundo a vontade dEle as coisas acontecerem. Porque Ele é soberano, aleluia. E o cetro de justiça está em suas mãos. Ele reina soberanamente sobre a natureza e a história humana, aleluia. Passado então esse período, eles ganham a terra prometida, e então Deus institui juízes para governá-los, porque o plano de salvação que começou lá no Éden, ele tem que dar continuidade.
Adão, hoje ele inexistente, ele teria mais de 5.000 anos. Lá no Éden, quando Deus plantou o jardim e ele fez o ser humano, ele tinha um plano. E ele já sabia que o ser humano ia falhar, ele já sabia que o ser humano ia fraquejar, porque do pó, do barro ele foi feito. E ele precisava, foi como o pastor pregou aqui ontem, nós precisamos do Espírito Santo para sermos fortes e valentes. O irmão Vitor, o evangelista Vitor, pregou no outro sábado sobre Sansão. Quando a gente lê a história de Sansão, a gente fica de boca aberta com o tamanho do poder, mas não era Sansão aquele que tinha poder, mas sim o Espírito de Deus que estava na vida dele. Aleluia. Quando Moisés aqui diante do faraó, ele faz com que o seu cajado se transforme em serpente, não é Moisés, é Deus na vida dele. Quando a vara toca no rio, ele se torna em sangue, não é a vara, é o poder de Deus se manifestando através dele. Ouça o que eu estou dizendo para você, você é imperfeito? É. Você é falho? É. Mas Jesus está na sua vida e ele vai fazer uma grande obra, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser, a glória de Deus se manifestará através da sua vida. Foi quando Spurgeon ouviu de um grande conferencista de que Deus precisava de um ser humano para fazer uma grande obra. Então, Charles Spurgeon se tornou um grande pregador, um príncipe avivalista, um grande homem na presença de Deus, porque ele lá da plateia, ele olhou para dentro de si e então ele disse: eu quero ser esse homem usado por Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O povo então precisa de um juiz. Eli, um sacerdote omisso, onde deixa os filhos fazerem o que querem. E então a nação começa a se corromper. Irmãos, nós vimos aqui a nação apóstata da fé, a nação sofre a sentença de Deus, a nação de Israel então se humilha, e Deus então vem com graça e perdoa os pecados. Deus chama então um menino para fazer essa obra de profeta. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Deus tem falado com você nesta noite, você está ouvindo. Aleluia. João escreve para a igreja na ilha de Patmos: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, aleluia. Deus, ele quer usar o ser humano. O Senhor, ele vai trazer avivamento sobre os seus filhos, mas não é para a nossa vaidade, não é para o nosso engrandecimento, não é para a nossa autopromoção, é sim para a manifestação da glória de Deus, para que o mundo saiba que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está vivo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para que o mundo saiba que Jesus ressuscitou, é necessário que manifeste a glória dele. Por isso que Marcos escreve: e os sinais seguirão os que creem, em nome de Jesus. Aleluia. Expulsarão demônios, em nome de Jesus. Falarão novas línguas, em nome de Jesus. Curarão enfermos, em nome de Jesus. Dano nenhum os afetará, aleluia. Glória a Deus. O sangue do Cordeiro está em você. O Espírito Santo mora em você. Aleluia. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. 1 Samuel 3,19. Deus estava com Samuel e cumpria todas as suas palavras. Aleluia. Estava lá, irmãos. Samuel foi usado para poder ungir o rei segundo o coração de Deus. Aleluia. Estava Davi atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas. Era um menino, jovem como Victor, jovem como Joséster, jovem como Marlon, jovem novinho como Wilson, que fez 18 ontem. Jovem. O Tiago já é um homem maduro, já não é tão jovem, né, Tiago? Dá glória a ele. Só 25 em cada perna. Ele nunca chegou a sentir isso. É isso mesmo. Jovem.
Paulo chega para Timóteo e fala assim: não despreze a sua mocidade. Antes de ser exemplo dos fiéis. Porque o importante não é a sua tenra idade, mas é o que o Espírito Santo tem para fazer através da sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga: eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Eu quero ser vaso de Deus. Eu quero ser vaso de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a O Deus. Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Ele gostava de Saul. Ele ungiu Saul. Só que Saul, ele foi rebelde. Ele foi desobediente. Presta atenção. A desobediência é a mesma coisa de feitiçaria. Nós julgamos as pessoas que são feiticeiros, mas quando a gente desobedece a Jesus, a gente é igualzinho a eles diante de Deus. Então temos que tomar cuidado, porque a rebelião é a mesma coisa. A rebelião é a insubmissão. Deus te ordena as coisas e você simplesmente faz ouvido morto e quer fazer o que você quer fazer. Não é o que você quer. Abraão, quando foi chamado, não fez o que quis. Moisés, quando foi chamado, não fez o que quis. Samuel, quando foi chamado, Josué, quando foi chamado, não fizeram o que quiseram. Até quando Samuel ia ficar entristecido por causa de Saul? Olha que palavra forte. Deus fala assim: eu o rejeitei. Pelo simples fato, não, de rejeitar, não. Porque Deus insistiu com Saul, mas ele tinha um coração duro e queria ser desobediente por si mesmo. Estava convicto de que a posição de rei o trazia impune da presença de Deus. Lucas escreve o seu evangelho dizendo: por que você diz que Jesus é o seu Senhor, se você não faz o que Ele te manda? Eu rejeitei. Então, se levante, enche um chifre de óleo e vá a Belém. Eu vou te enviar a Jessé. Eu escolhi. Quem escolheu? Deus. Deus escolheu um dos filhos dele para ser rei. E a história você já sabe. Chegou lá, Samuel queria escolher segundo o que ele estava vendo. Mas Deus não vê a aparência, ele olha a intenção do coração. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos irmãos. A partir daquele dia, presta atenção, que coisa maravilhosa. A partir daquele dia, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Aleluia. Samuel então voltou para Ramá. Deus escolheu Paulo. Eu estou te mostrando pessoas imperfeitas. E a história de Davi eu não preciso repetir para você. O pastor falou aqui ontem e você já viu na novelinha da Record também. Não é verdade? É. Quem viu na novelinha, diga bem. Amém. Olha, cheio de crente no Brasil. Muito bom. É assim que a gente pega. Teve gente, irmãos, que voltou na igreja para ver Gênesis, em vez de vir na igreja ler Gênesis. Ah, beleza. Mas tudo bem. Deus escolheu o apóstolo Paulo. Deus escolheu Saulo para ser Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E ele escreve: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aleluia. Está aqui o cerne da missão. Deus está chamando você para o Evangelho de Deus. Cutuca o seu irmão e fala assim: dorme não. Dorme não. Dorme. Cutuca ele de novo e fala: dorme não. Quer dormir, fica em casa. Dorme não. Dorme não, amor. Se você não acordar, eu vou chamar você pelo nome. Dorme não, igreja. Lá no aeroporto. Quer dormir, fica em casa, né? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romano capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, por meio de Deus que o ressuscitou dos mortos. Gálatas capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo,
para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, a uma vida santa. Fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Tito, capítulo 1, verso 1 e 3. E agora, chegamos no plano perfeito. Olha para o seu irmão. Que plano perfeito, olha só. Que plano perfeito. Glória a Olha Deus. só. Plano perfeito. Chegamos aqui. Deus continua a nos chamar para o propósito eterno da salvação da humanidade. Aleluia. Deus quer usar a sua vida. Agora, se você não quiser ser usado por Deus, vai fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você queira. Mas vai fazer com excelência. Não faça as coisas meia boca. Não faça as coisas relaxadamente. A palavra do Senhor diz que você tem que ser fervoroso naquilo que você se propõe a fazer. Chega de procrastinação. Chega de omissão. Chega de relaxo. Chega! Se você vai viver a sua vida nessa terra, viva de verdade. Porque você não sabe para onde você vai depois. Agora, se você quer servir a Deus, também o sirva com integridade de espírito. Também o sirva com fervor no coração. Também o sirva de espírito, alma e corpo. Aleluia. Porque nós estaremos pedindo ao Senhor para que mande ceifeiros para essa seara, porque a proposta e o plano que Deus tem para nós nessa seara, nesse rebanho, nesse aprisco, é coisa grandiosa de Deus, porque o plano perfeito que Ele começou a fazer através da vida da minha sogra e transferiu para nós é grande. Aleluia. É grande, porque é a salvação das vidas, é a salvação das almas perdidas. Por isso que nós temos que ser missionários, nós, missionários de Jesus Cristo, enviados não por homens, mas por Deus. Amém. Porque Jesus falou em Mateus 28, 20, por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os ensinando as coisas que eu vos tenho ensinado. Aleluia. Só que, como foi dito aqui ontem, precisamos do revestimento de poder. Vamos buscar. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto, porque Ele nos ouvirá. O plano dele é perfeito. E a Bíblia diz que nós seremos transladados, nós seremos arrebatados, nós seremos transformados para junto com Ele morar. Aleluia. Só que quando chegarmos lá, estaremos de mãos vazias, porque Ele nos deu uma missão. Medite sobre isso, em nome de Jesus. Amém.